que é um discipulado bíblico e como fazer um discipulado na prática? Você sempre ouviu falar que um bom evangelista precisa saber fazer discipulado bíblico com as pessoas? Mas o que seria isso de forma detalhada? Você quer saber na Bíblia o que é dito sobre discipulado e saber como fazer? Olá, tudo bem? Aqui é do canal Como Entender a Bíblia. Parabéns pela sua disposição em buscar levar a palavra de Deus às pessoas. Quero te dar nesse estudo algumas considerações sobre o discipulado bíblico e te mostrar o quão simples ele é do ponto de vista bíblico e ainda trazer dicas preciosas para você começar a discipular pessoas. O que é o discipulado bíblico? 1. A palavra discipulado vem de discípulo. O discípulo é alguém que segue os ensinos de um determinado mestre. No contexto bíblico, ele significa um discípulo ensinando outras pessoas a serem também discípulas desse mesmo mestre, andando em seus ensinos. De forma prática, quem iniciou essa ordem sobre o discipulado bíblico foi Jesus Cristo. Ele é quem mandou que fizéssemos assim. Vejamos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 19. Como podemos ver, a ordem de discipular pessoas foi dada pelo nosso Mestre Jesus Cristo. O objetivo do discipulado bíblico. 2. O objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo e, a partir daí, essas pessoas também serem discípulas e seguidoras do Senhor Jesus. No ditado popular, é a ovelha gerando ovelha. Isso acontece através da nossa vivência do Evangelho, da nossa pregação da Palavra de Deus e do nosso acompanhamento dessas pessoas após elas serem alcançadas pela salvação do nosso Deus. Caminhamos junto delas, ajudando-as a andar assim como o Mestre deseja. Esse é o grande objetivo do discipulado. Como é o discipulado bíblico? 3. Na prática, o discipulado não é algo complexo. Deus o fez de forma simples e direta. A ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, nos aponta a pelo menos duas coisas que nós que já conhecemos a Deus devemos fazer na prática. A. Ir e fazer discípulos. Isso significa que enquanto estamos vivendo a nossa vida, indo, andando, em nosso dia a dia, devemos ser sal e luz para as pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vivendo na prática a vida que Jesus deseja para nós e anunciando a boa notícia da salvação com o objetivo de que as pessoas ouçam a palavra e a acolham em seus corações. Essa é a semente do discipulado bíblico. Ele se baseia única e exclusivamente na anunciação da palavra de Deus e no poder dela de transformar vidas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. B. Ensinar os novos discípulos. Um discípulo é alguém que está em constante aprendizado. Ele não nasce pronto. Alguém que está perdido no mundo e alcançado por Deus precisa agora saber o que fazer. E é exatamente aqui que entram os discípulos de Cristo. Nós, como servos de Jesus, temos a missão de ensinar e acompanhar nossos irmãos, mostrando a eles o caminho da vontade de Deus, da edificação, do fortalecimento, do conhecimento da palavra do Senhor, da comunhão com os santos, etc. Devemos edificar uns aos outros. Como realizar o discipulado bíblico na prática? 4. O que mais nos gera ansiedade é que muitas vezes não sabemos como fazer essa grandiosa obra. A boa notícia é que não é algo complexo. Deus fez com que fosse algo simples e que todos os discípulos de Jesus podem fazer, bastando que cumpram a ordem dele e se empenhem no trabalho.
A. Pregue enquanto vive. Se você vive os ensinos de Jesus em seu dia a dia, isso já será uma grande pregação para as pessoas. O nosso testemunho de vida vai impactar o coração das pessoas e abrir portas para compartilharmos o Evangelho. Quando somos sal e luz nesse mundo de trevas, nossa presença é percebida e nossa mensagem é vista. B. Ensine o que você sabe. Você não precisa ser um teólogo profissional para discipular pessoas. Ensine o que sabe. Fale sobre o que Jesus fez em sua vida, como sua vida era antes e como é agora. Não permita que oportunidades se percam por você achar que precisa sempre saber mais para começar a discipular pessoas. O verdadeiro discipulado bíblico pode ser feito em todas as fases da nossa vida cristã, desde quando sabemos bem pouco até quando temos grande conhecimento e vivência do Evangelho. C. Aprenda mais para ensinar mais. Não fique parado no tempo. Busque aprender cada vez mais e viver cada vez mais a palavra de Deus para que você seja cada vez mais capacitado para compartilhar com outros sobre o Evangelho de Cristo. Quanto mais preparado for um servo, mais Deus o usa. D. Não tenha vergonha. Muitas vezes sentimos vergonha de falar de nossa fé, por medo de sermos perseguidos, caçoados ou rejeitados. Esse é um risco que corremos, mas não tenha medo, pois isso é a obra de Deus e agindo Deus, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Seja ousado, firme, faça o seu papel sabendo que Deus está no controle dessa obra de fazer discípulos. E convide para congregar. Sempre que possível, convide a pessoa para fazer um discipulado bíblico mais profundo na igreja, ou mesmo em encontros com o objetivo de estudar a Bíblia. Isso vai ajudar a pessoa a se aprofundar nas verdades da palavra do Senhor e irá transformá-la em uma nova ovelha discipuladora também. A Igreja de Deus é um corpo e trazer as pessoas para perto desse corpo fará com que elas sintam como é bom fazer parte dele. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser entender mais sobre a Bíblia, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Lá eu explico em detalhes o que você pode fazer para entender melhor a Bíblia e ofereço mais algumas super dicas. Que Deus te abençoe.